chafariz do Mestre Valentim. Tá? O mais famoso, todo mundo quando fala de Praça 15 lembra mais pelo chafariz do que pelo passo, propriamente dito. Tá? Então esse é o segundo chafariz que foi instalado aqui na Praça 15. Ele foi inaugurado em 1789, projeto aí da gestão do vice-rei Dom Luiz Vasconcelos de Souza. Eu gosto sempre de brincar com as datas e fazer associação com outros fatos da história do Brasil, só para vocês terem uma ideia. O Dom Luiz Vasconcelos de Souza foi o vice-rei que prendeu o Tiradentes no Rio, nesse mesmo ano. Então, assim, só para vocês terem noção de profundidade de história, né? E para trás, né? Esse chafariz é contemporâneo ao Joaquim José da Silva Xavier. Tá? Então, como ele funcionava? Né? Até os anos 80, toda essa área que ela estava coberta por conta das obras mais recentes que a Praça 15 sofreu. Então, essa parte todinha aqui onde a gente está vendo as pedras, o cais, a escada, ela estava completamente coberta. Não existia um mergulhão aqui embaixo, né, e nem a perimetral. Não existia, estava tudo coberto. Então, as obras para instalação da perimetral e as obras para escavar o mergulhão revelou o que tinha embaixo, que estava tapado. Foi aí que veio o projeto de restauração, né, de transformar o chafariz do Mestre Valentim numa peça de museu a céu aberto, né? Vamos colocar assim. Não deixa de ser um sítio arqueológico urbano, né? À medida que ele foi, né, descoberto. Então, como é que isso funcionava? Quase que intacto. Comparando com pinturas antigas, é possível ver as duas escadarias que davam acesso para quem descia das embarcações. Só lembrando que tudo isso aqui, essa área, tudo que nós estamos andando é aterro. Então, dependendo do período histórico, a água ia até as imediações do passo. Isso aqui era praia, era cais. Tá? Então, as embarcações, após a construção do chafariz em 1789, elas paravam aqui, as galhotas. E esse chafariz, ele tem uma dupla função, ele é um pouco diferente dos outros chafarizes que existem pela cidade. Ele tem justamente não só a função de levar água para as pessoas daquela época, como também abastecer os navios. Então, por isso ele tem essa entrada aqui para frente, né, essa portinha. E como é que é o projeto dele, como ele funcionava na época? Na verdade, ele funcionava, em resumo, como uma grande caixa d'água. Então, a água vinha captada pelos canos, por um duto, e vinha pela Rua do Cano, que é a Rua 7 de Setembro, que nós vamos fazer. E essa água vinha lá do chafariz da Carioca, que por sinal vinha pelos arcos da Lapa, né, os arcos da Carioca. Então essa água vinha até aqui justamente não só para abastecer a população, e vinha até o chafariz e pegava água nessas conchas, né? Essas bacias laterais, né? São três, né? Uma de cada lado e outra na traseira do chafariz, né? A gente vai dar a volta e vocês poderão ver. Então as pessoas pegavam ali, existia uma bica, agora ela está desativada, né? O chafariz é só para observar, ele perdeu o uso a partir do século XIX, tá? Então as pessoas pegavam água nessas conchas laterais e as embarcações, elas trocavam água, eram abastecidas com a água que tinha dentro do chafariz, né? E aí os encarregados entravam dentro dele ali por aquela portinha, tá? Existe uma outra função que as pessoas pouco comentam desse chafariz. Além de abastecer o povo e além de abastecer as embarcações, era possível também aos encarregados da época, ou soldados, subirem naquela mureta, aquela balaustrada que existe ali em cima, aquela varezinha, para observar as embarcações que estavam vindo do mar, né? Observar a distância. Tá? Então, sobre a estrutura, ele é todo formado em guinais carioca. Tá? Uma parte do material que foi empregado nele foi retirado do chafariz anterior que existia aqui na Praça 15, foi desmontado e ficava justamente onde hoje se encontra o General Osório, né, onde nós estávamos.
E lá em cima, claro, características de todo monumento do período colonial ou imperial. A pirâmide encimada por uma esfera armilar. A esfera armilar é o símbolo dos Braganças, é o símbolo de Portugal, tá? Então a gente tem aí essas diferenças. Além disso, a gente vê cartuchos, né? Chama de cartuchos essas placas brancas com o símbolo também da coroa portuguesa em cima. E, claro, nós não conseguimos ver porque já tem muito tempo, já está começando a se apagar. Na verdade, precisaria de um projeto de restauração para a gente poder ver o que está escrito ali, ou de repente uma placa mostrando a distância, né, a reprodução desse dizer. São dois brasões como esse, um desse lado e outro na traseira, que falam justamente, esse monumento foi construído na época del vice-rei Dom Luís Vasconcelos de Souza, né, como era comum, né, antigamente as autoridades escreverem o que significava cada monumento que eles mandavam erguer pela cidade, tá? Então, basicamente isso, por aqui, até final do século XVIII, paravam não só as embarcações de turistas, né, da época, quem vinha da Europa para o Brasil, ou degredados, ou mercadorias, mas também navios negreiros, tá? Então, esse cais da Praça 15, ele era múltiplo, até as coisas serem modificadas, né? Então, por exemplo, o tráfico negreiro, ou os navios negreiros, né? Na época do Marquês de Lavradio, que foi o último vice-rei, essa área já estava muito feia, a nobreza já não gostava de ver as cenas dos escravos desembarcando aqui. Então ele transfere esse mercado de escravos, esse desembarque, né, dos navios negreiros, lá para o Cais do Valongo, que é aquela área lá do Porto Maravilha, tá? Para quem não conhece. Então até aí, a Praça 15 era a sala de visitas do Brasil Império, do Brasil colonial. Tá? E continuou a ser também na época imperial, tá? Mais refinada. Então era o principal porto do Rio de Janeiro e aqui paravam as embarcações. Então a gente está num local extremamente importante para entender a evolução e o crescimento da cidade do Rio, tá? Bom, todo mundo já tirou fotografias.